Boa noite, meus amigos. Mais uma segunda-feira que estamos nos encontrando aqui no Caritas, né? E a palestra de hoje, que esse tema que eu escolhi, gente, fiquei quase a semana toda pensando que tema que eu vou escolher, E, na verdade, não é bem um tema assim, da doutrina que eu quero passar para vocês. Porque a doutrina, vários palestrantes vêm aqui, colocam, coisa e tal. Na verdade, eu queria que fosse um despertar, que tocasse no fundo do espírito de cada um de nós, né? Que isso serve primeiro para mim, para que a gente realmente possa definir até quando. Então, o tema da minha palestra hoje é até quando. Então, até quando nós vamos culpar a Deus por todos os nossos erros, todas as nossas tribulações, todas as intempéries que acontecem na nossa vida, no nosso planeta, na nossa cidade? Até quando nós vamos viver mergulhados no oceano das paixões, pensando e querendo realizar somente aquilo que idealizamos, fechando o nosso entendimento, fechando a nossa razão, deixando a nossa razão bloqueada para que a gente não enxergue nem a ponta do nosso nariz? Até quando nós vamos deixar que o orgulho domine as nossas ideias, os nossos pensamentos, as nossas atitudes? Até quando vamos usar as máscaras que nós selecionamos por nós mesmos e confeccionamos de uma maneira bem delicada para mostrar aquilo que não somos? Até quando vamos nos esconder de nós mesmos no recôndito do nosso corpo físico e nos escondendo até mesmo na nossa alma? Gente, eu escuto muitas pessoas, porque vocês sabem que nós estamos vivendo momentos de muita turbulência no nosso planeta. Mas nós sabíamos que iríamos enfrentar isso quando nós fomos convidados, né, ou intimados à reencarnação. Vão lá, que é a última das últimas oportunidades. A gente já veio advertido. Nós sabíamos que tudo isso iria acontecer. Então, quando a gente veio aqui para a Escola Terra, viemos numa grande caravana, que continua chegando até hoje, que a caravana não acaba. E nós sabemos que aqui é a escola da vida. Só que nós estamos nos preparando, nós já passamos lá pelo ensino fundamental, nós já passamos lá pelo ensino médio, então a gente está cursando o cursinho pré-vestibular. E sabemos que logo seremos convocados para fazer o exame do vestibular. E esse exame, como todos nós sabemos, né, nós que já passamos por isso na nossa vida doméstica, do dia a dia, de estudante, sabemos que o vestibular não é fácil para enfrentar. Temos que nos preparar muito, temos que estudar muito. E nós temos certeza que nesse vestibular muitos vão ser aprovados, mas a grande maioria vai ser reprovada. E nesse vestibular, aqueles que forem reprovados, eles não se decepcionem, porque a oportunidade não vai faltar. Eles terão outras oportunidades, mas não na Escola Terra. Eles terão outras oportunidades em outras escolas, até que se preparem devidamente lá para poderem virem cursar a Escola da Terra novamente. Porque quando a Escola Terra for de regeneração, que o amor, a caridade, a humildade, o perdão forem as palavras de ordem, for a lei, não caberá a esses reprovados no vestibular ficar aqui tentando novas oportunidades.
porque a última oportunidade é essa. E nós já temos aí pela nossa literatura exemplos de que isso acontece então com os nossos irmãos lá de Capela. Quando eles fizeram o vestibular lá, os que foram aprovados lá permanecem até hoje. E os reprovados vieram para o expurgo, uns reencarnaram na Terra, outros em outras casas planetárias, e aqui ficaram até que pudessem realmente chegar ao ponto de poder voltar para a sua casa e lá continuar com a sua caminhada. Então, nós sabemos que vários e vários orbes estão em cada um num grau. Nós sabemos, por exemplo, que Plutão é um dos planetas mais atrasados que existe e que o ditador Hitler está preso lá nesse planeta e lá permanecerá por 1000 anos. Agora, não sei se é 1000 anos terrestres ou 1000 anos de Plutão, porque o tempo não dá para medir. O tempo é diferente em cada orbe. Assim como sabemos que no planeta Júpiter estão encarnados espíritos de grande escola. Então, São Luís é encarnado lá em Júpiter, e quando foi da codificação da doutrina espírita, ele pediu para vir aqui ajudar os irmãos que ele teve a oportunidade de passar nessa escola, mas ele passou no vestibular, ele se graduou e ele foi fazer o seu MBA lá em Júpiter. Agora nós estamos ainda para passar no vestibular, né? MBA, então, gente, é muito mais difícil. Então, nós temos isso conosco. Então, a gente reclama. Mas por que a gente nasce num país que nem o Brasil? Com corrupção, com fome, com miséria, com isso, com aquilo. Gente, a miséria é criação humana. Foram os homens que criaram. A escravidão é criação humana. Porque nascemos aqui, ora, não é tão ruim assim. Porque as pessoas gostam muito de exaltar o mal. Mas a gente vê na televisão, ontem mesmo até, o Fantástico, não dava nem para ver, de tanta desgraça. A gente sai todo dia lá na rua, não sabe? O pessoal vai trabalhar, vai na escola, coisa e tal. A gente vê assim uma batida de carro, vê um furtozinho, mas a gente não vê aquela violência, a gente não vê isso no nosso dia a dia. É a mídia que explora aquilo. Às vezes eu tenho até a impressão que eles pegam aquilo de filme, de documentário, para colocar ali, para impressionar e ganhar ibope. Porque a gente sabe que eles vivem de quê? De money, de dinheiro. E precisa explorar. Mas tem gente que adora ver aquilo. Então, é uma das maneiras de ficar doente. Que você só engolindo coisas negativas, uma hora o teu magnetismo está contaminado, envenenado, e você vai ficar realmente muito doente. E muitas vezes o diagnóstico dos médicos é um diagnóstico difícil. Eu botei exame, não aparece nada, aí ele fala, virose. Pronto, peguei virose. A virose você pegou da televisão, de tanto ver coisa negativa. Não é verdade? Pessoas que são negativas, que você convive, que você pergunta, como vai, você está bem? Não, estou muito mal, gente, dá até arrepio na gente, porque você quer abraçar essa pessoa que encontrou, ficou contente, a pessoa te dá um banho de água fria, só fala de negatividade, de problema. Gente, problema todo mundo tem, mas os problemas a gente tem que atribuir a quem? Nós mesmos, fomos nós que criamos. Então, outro dia encontrei uma senhora, estava conversando com ela, falando, que Deus é tão bom e deixa acontecer tudo de mal. Deus deixa as pessoas sofrerem. Deus tem os seus preferidos. Porque quantas pessoas que não têm caráter, não tem isso, não tem aquilo, e não acontece nada com eles. Eu brigo com Deus todo dia, eu discuto com Deus, mas ela falou tão veemente. O que eu posso falar para essa pessoa? Até entendo,
uma pessoa que está com uma doença grave, está tratando, está lutando, né? Mas Deus continua lá, fazendo a criação dele, criando, e deixa a gente caminhar com as nossas pernas. Porque quando o homem chegou aqui no planeta Terra, a gente fala, o homem era rudimentar, era ignorante. É verdade, mas ele não era ignorante de todo. Ele já tinha dentro dele os rudimentos do bom e do mal, do certo, do errado. Já tinha dentro todas as leis que regem o universo. E com o caminhar da evolução, Deus foi mandando os profetas primeiramente, depois mandou os filósofos, depois mandou a ciência. Meu marido me chamou a atenção, não, a ciência foi depois. Não, gente, a ciência foi antes de Jesus vir. Por quê? Porque já tinha o conhecimento da roda, da aritmética, da geometria. Lá no Egito já tinham as pirâmides, que é mais velha do que a chegada de Jesus na Terra. Então, a ciência veio primeiro e foi aperfeiçoando e vai aperfeiçoar cada vez mais. E Deus não se interfere no meio do homem. Ele não fala para aqui. Deus deixa a gente seguir o nosso curso, porque é o curso natural. Então, às vezes a gente conversa com pessoas que não sabem lidar com a tecnologia hoje em dia. Porque quem não é criado com a tecnologia não sabe lidar com a tecnologia. E muitas pessoas se acham incapazes de aprender. Gente, vamos começar a tirar isso. Ninguém é incapaz de nada. Ninguém é incapaz de nada. Eu vi um vídeo na internet, não sei se vocês viram, de um rapaz que ele não tem os dois braços e ele tem 2 toquinhos de perna assim e só um pé. Você ouviu, seu Lino, esse vídeo? Gente, uma lição de vida. Ele dá palestra por todo quanto é lado. E ele conversa, ele se expressa, ele anda de barco, tudo. E ele, umas palestras, ele demonstra, ele fala que eu sou incapaz? Não, eu sou capaz. O que ele faz? Ele se joga no chão de barriga para baixo. Aí a plateia fica olhando e fala, meu Deus, ele não tem braço para se erguer, ele não tem pernas para se erguer. Ele vira assim de lado, põe a cabeça e se ergue. Como se fosse aquele boneco João Bobo. Igualmente. Gente, isso é uma lição de vida. Ele, com todas essas limitações, ele não se sente feliz. Ele não se sente incapaz. Então, nós não somos incapazes. Enquanto a nossa mente estiver funcionando, e é até bom, porque enquanto mais a gente vai desenvolvendo a nossa mente, o nosso cérebro, nós vamos afastando as doenças senis. Nós vamos afastando a demência senil, o mal de Alzheimer, né? Por quê? Porque o nosso cérebro está em funcionamento. Então é comum a gente ver no ônibus os velhinhos fazendo palavra cruzada. Tá ótimo, é isso mesmo, tem que fazer. As pessoas fazendo exercício. Vocês veem que o pessoal da terceira idade aí está em tudo quanto é lugar. Eles estão jogando o basquete, o vôlei, tudo adaptado, mas eles estão lá. Tem senhorinha de 80 e poucos anos, tem uma velhinha japonesa que tem 83 anos e está lá na escolinha de surf, que ela queria aprender a surfar. Então nós não podemos dizer, estou velho. Não, porque é velho não tem serventia. Que não tem serventia vai para a lata do lixo. Um dia o nosso corpo físico vai para a lata do lixo. Por quê? Porque ele vai parar de funcionar. Mas o nosso espírito continua forte. Nosso espírito continua cada vez mais glorioso. Isso depende de todos nós. Então nós vemos por aí, gente, as casas espíritas lotadas, os templos, as igrejas, fazem aí essas grandes convenções, essas igrejas, a gente vê gente e tantas pessoas completamente desequilibradas. Mesmo com aquela pseudo-fé,
dizem ter, e aí é onde entra as punições. Ah, eu não sou digna de Deus de fazer isso. Eu não sou digna de fazer aquilo. Então começam as punições. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Gente, vamos ampliar a nossa mente. Porque Deus, nem Jesus, nem Gandhi, nem Buda, ninguém colocou lá, não pode fazer isso. Não pode cortar o cabelo, não pode usar roupa curta, não pode usar calça. Ninguém colocou isso. Isso tudo não faz parte das leis divinas. Isso tudo faz parte do quê? Da lei do homem, que a gente aceita ou não. Então não é para que a gente se rebele contra isso, mas que a gente entenda. Que adianta saber uma Bíblia de cor e salteado, saber todos os livros da codificação espírita, saber todos os números das perguntas do livro dos Espíritos, saber tudo do Evangelho, saber tudo do céu e inferno, saber tudo, e não ter essa conscientização do seu espírito imortal, que Deus disse que nós somos imortais, que nós somos a sua semelhança, mas nós achamos que nós somos a semelhança física. Já seria difícil, porque Deus, com a palavra masculina, então mulher é expurgada. Sou o homem semelhante a Deus? Não, nós somos semelhante a Deus na forma espiritual. E é isso que nós temos que entender. Nós somos eternos, então vamos viver para todo sempre. Somos espíritos em evolução, espíritos errantes, mas que estão querendo aprender. Porque vocês vejam, dentro de um espírito não cabe o ódio e o amor. Cabe isso dentro de um espírito? Cabe. Ou cabe o ódio, ou cabe o amor. Os dois são antagônicos. Como que vai viver dentro de um mesmo espírito dois sentimentos completamente diferentes? É impossível isso. Dentro do espírito tem que ter o quê? Tem que ter a sua pureza individual. Tem que ter o seu pequeno conhecimento de quem ele é, como ele é, ter a maturidade de falar: nossa, eu errei muito em outras vidas e ainda continuo errando, mas eu quero me transformar, eu quero me modificar, eu quero ser esse ser perante os homens e perante a espiritualidade. Porque como nós usamos as máscaras, o que acontece? O dia que a gente for para a vida espiritual, que todos vamos, isso daí ninguém escapa, o que acontece lá? As nossas máscaras ficam no túmulo. Lá nós somos o que somos. Então não adianta chegar lá e quando algum benfeitor espiritual se aproximar de mim e eu falar: mas eu sempre fui tão boazinha, nunca fiz mal para o meu próximo, nunca pensei mal do meu próximo. E aquele benfeitor amoroso, paciente, vai nos dar um remedinho e nos colocar para dormir. E assim até o dia que a gente fala: não, hoje eu sei que eu tive muitos erros e eu quero aprender a me transformar. Como eu posso, aqui na vida maior, fazer alguma coisa que eu possa dignificar aquilo de errado que eu fiz contra o meu próximo? Porque no próprio Evangelho tem uma passagem que fala daquele homem, chefe de família, que na rua era tão respeitado, ele era tão honesto, tudo, mas dentro de casa ele era um algoz. E aí no Evangelho fala: eu sou respeitado, mas esquece de dizer que também sou detestado. E quantas pessoas não são assim? Que a gente conhece: nossa, a pessoa é maravilhosa,
e às vezes um dia conversa com alguém da família e fala, mas ele é terrível dentro de casa, ou ela é terrível dentro de casa. Não é só homem, né? Até homem e mulher, é ser humano, né? Quantas pessoas vivem aquela vida de fachada, onde tudo é perfeito, até a família é perfeita, não há erros, não há nada, e embaixo do tapete está toda a sujeira moral escondida. Gente, como é que nós, até quando que nós vamos continuar desse jeito? Até quando nós vamos nos enganar? Porque a gente não está enganando a Deus. Nós não estamos enganando a espiritualidade. Porque vocês vejam só, Deus é tão bom que Ele nos deu uma ferramenta maravilhosa para a gente trabalhar, que se chama livre-arbítrio. E nos deu as leis. Se a gente seguir as leis e seguir o nosso livre-arbítrio, nós não podemos amanhã dizer que tudo aquilo que a gente tem passado é que Deus nos impediu. Porque ainda tem gente que venera o Deus vingativo. Aí nós estamos voltando lá aos homens, lá dos séculos remotos, que cultuavam vários deuses, os deuses disso, daquilo outro, né? Faziam sacrifícios, né? Para ter uma boa colheita, sacrificavam até pessoas humanas, ofereciam nos altares, sacrificavam a pessoa, matavam para que tivesse boas colheitas, para que tivesse dinheiro, riqueza. Gente, tudo isso ligado ao quê? As coisas da matéria. Ninguém faz sacrifício para enriquecer o seu espírito. Então nós voltamos. Hoje até que não, que a gente nem vê mais na rua aí as oferendas, né? Mas antigamente cada esquina tinha uma oferenda, né? E as pessoas não crescem. Mas hoje nós não vemos as oferendas, mas a gente vê nos postos, na feira lá, os papeizinhos, ó, trago só amor em 24 horas. Mas ninguém escreve lá, olha, eu faço você ganhar na loteria em 24 horas. Só diz que traz o amor. E tem gente que vai lá, que quer o amor. E acredita, e se engana, e entra num redemoinho, gente, porque quando a gente tem esses pensamentos, às vezes até vai de boa vontade nesses lugares realmente, mas a gente acaba se enredando nas teias da inferioridade. E muito difícil depois da gente se libertar, porque dali cada vez vamos nos enredando. Então eles dão um pouquinho e puxam o outro, dão um pouquinho e puxam o outro, e quando vão ver é que nem a mosquinha que posa lá na teia. Quando ela quer sair, ela não sai mais, ela já está toda enrolada. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, da gente não se enredar, da gente não achar que para a gente conseguir as coisas que nós desejamos, a gente depende de um outro. Aqui na Casa Espírita também. Quantos vêm que querem que o seu problema seja solucionado num passe de mágica? Que não é tenda dos milagres, porque não existe milagre. Milagre não faz parte da lei de Deus. O que faz parte da lei de Deus chama-se merecimento. Milagre é aquilo que o homem inventou, né? É mais uma muleta que o homem inventou. Para quê? Para ele estar sempre pedindo para Deus. Então, vocês conhecem aquela história do Santo Antônio, né? Lá da vaquinha, que a família só vivia da vaquinha, até que o Santo Antônio foi lá e jogou a vaquinha ribanceira abaixo, e aquela família teve que se virar. Ela teve que, porque não tinha mais a vaquinha para sustentar eles, e depois de muito tempo, um dia ele foi ver a família estava próspera. Por quê? Porque eles tiveram que realmente trabalhar para não morrerem de fome. Enquanto eles dependiam da vaquinha, eles estavam sossegados. No dia que não teve mais aquela muleta, eles tiveram que ir. E assim somos nós. Nós podemos e devemos pedir sim, pedir forças para Deus, para os bons espíritos, pedir que eles nos intuam, nos
envolvam em bons sentimentos, nos mostrem o melhor caminho. Tudo isso nós podemos, só não podemos pedir a eles que tirem os nossos problemas com a mão, porque isso eles não fazem nem não vão fazer, porque eles não podem interferir na lei do livre-arbítrio. Porque o que hoje é ruim para nós, amanhã pode não ser. E aí já pensou a confusão que ia dar? O Espírito vem e tira o problema. Aí daqui a pouco a gente vai passar um problema maior e falava, mas o Espírito fez errado, ele me tirou aquele probleminha que era tão pequeno e agora que eu estou com esse grande. Gente, tudo na lei de Deus é perfeito. Tudo que Deus criou é perfeito. Nós somos todos perfeitos. Nós não precisamos de muletas, não precisamos de máscaras, não precisamos que ninguém nos ande com as nossas pernas, que ninguém pense por nós, que ninguém fale por nós. Nós somos seres únicos, que temos pensamento, temos vida, temos magnetismo, temos livre-arbítrio, somos seres libertos, não somos cativos. Deus nos fez livres, livres para criar e trilhar o nosso caminho. Mas, se nós ainda gostamos de vivermos atrelados a essas muletas, a todas essas coisas que cada vez nos cerceiam mais a nossa liberdade, temos então que agradecer a Deus, porque nesse momento nós temos aquilo que nós queremos ter e aquilo que nós merecemos ter. Mas se nós queremos, como espíritos, realmente caminharmos com passos firmes rumo à nossa evolução e à nossa perfeição espiritual, temos que colocar tudo isso, tirar de dentro de nós, para nós fazermos realmente um caminho bom, o caminho da verdade, o caminho da vida, porque esse é o caminho que vai nos conduzir sempre para os lugares onde nós queremos e aspiramos estar. Não nos esqueçamos nunca que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então nós somos semideuses e nós tudo podemos e nós tudo conseguiremos. Só depende de quem? De nós. Até quando nós vamos querer ser assim? Cada um que responda por si. Cada um consulte o seu interior. Faça o seu balanço interno, porque aí nós encontraremos as respostas que a gente muitas vezes não quer enfrentar. Mas essas respostas são a verdade e são elas que nos conduzirão para que nós possamos passar no vestibular da vida e permanecermos no lugar onde o amor seja realmente a única e a melhor opção para nós, espíritos em evolução. Jesus, nosso mestre amado, que é o mestre amor, que está sempre conosco, nos conduzindo e nos amparando, ele ilumine essa nossa caminhada, para que tenhamos a sabedoria de seguir adiante todos os dias.